O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, abra o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa percepção, para que ouçamos com atenção essa palavra e para que ela produza frutos de salvação, de vida nova, de libertação em cada um de nós. Vem, Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, nós celebramos hoje a grande solenidade de Pentecostes, uma festa muito especial, haja vista que essa festa já existia, no tempo de Jesus, era uma festa dos judeus. A palavra Pentecostes vem do grego Pentecostes, quer dizer 50, 50 dias após a Páscoa. Em primeiro lugar, essa festa, ela representava que depois de 50 dias que os judeus saíram do Egito, como escravos, foram libertos, Deus deu a eles a lei através de Moisés, sobre o Monte Sinai. Então era a festa que celebrava o receber, a vinda da lei escrita pelo dedo de Deus e dada para o povo. Nessa festa também era muito comum que os judeus de outras regiões e também os que moravam ali na antiga Palestina, era muito comum que eles chegassem oferecendo as primícias. As primícias as primícias são os primeiros frutos da colheita, os primeiros rebanhos, o primogênito masculino de das crias dos bois, das vacas, assim sucessivamente. E a gente sabe que também 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, um pouco depois da ascensão, nós celebramos a ascensão na semana passada, alguns dias depois da ascensão, domingo passado, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles discípulos que estavam no cenáculo, naquela sala, os 11 discípulos e a Virgem Maria, em oração, e eles estavam obviamente amedrontados, eles estavam oprimidos, eles estavam sobrecarregados, sob o peso da morte de Cristo, sob o peso daquele fracasso público, do seguidor, do mestre deles, E ali sobre eles o Espírito Santo veio, e lhes deu força, e os batizou, e os encheu, e lhes deu coragem para serem as testemunhas de Cristo, para enfrentarem os tribunais. Muitos se tornaram mártires pela causa do Senhor. Enfim, foi muito bonito o que aconteceu. Ali começou de fato, claro, a igreja em si começou, com a encarnação de Jesus, mas o explodir, a difusão daquilo que era a igreja em cerne aconteceu a partir de Pentecostes. E é interessante que o Papa São João Paulo II escreveu uma carta encíclica muito bonita sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de cada um de nós, que é chamada Dominum et Vivificantem,
que é o Senhor que dá a vida. Hiper aconselho quem puder hoje ler alguma coisa dessa carta encíclica que fala diretamente sobre a pessoa do Espírito Santo. E no número 42, o Papa São João Paulo II, antes até um pouco, ele vai falando sobre as missões do Espírito Santo. O Frei Raniero Cantalamessa, no seu livro Vinde Espírito Criador, também fala. No Evangelho de João, de maneira especial, está expressa ali quais são as missões do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos recorda daquilo que Jesus disse, ele nos ensina, ele nos revela a verdade, ele santifica, ele vem ser força na fraqueza, melhor dizendo, vem nos fortalecer nas nossas fraquezas. E São João Paulo II, no número 42, fala que a principal missão, uma das principais missões do Espírito Santo é revelar a verdade. O que é revelar? Revelar é, etimologicamente, era tirar o véu. Revelar é a palavra apocalipse. Apocalipse, apokalipsen, do grego, quer dizer revelar, tirar o véu, O Espírito Santo nos tira o véu para a gente entender a verdade. Porque qual que é a tática de Deus? Qual é a estratégia de Deus? É sempre a verdade. Deus nos liberta através da verdade. Deus nos edifica através da verdade. Deus nos revela através do Espírito Santo a verdade. E qual que é a estratégia do diabo? É a mentira, sempre nos amarrar com a mentira. A pessoa que tem um medo muito grande, às vezes não é nem verdade aquilo do qual ela tem medo, é um medo do amanhã, coisas que nem aconteceram, mas é uma mentira que vai crescendo. O Espírito Santo nos revela a verdade. São João Paulo II dizia no número 42 que o Espírito Santo nos revela a verdade sobre Deus. Ele nos leva, a palavra que o Papa usa é tão bonita, a prescrutar as profundezas de Deus, O Espírito Santo nos revela a verdade também sobre esse mundo passageiro, esse mundo vaidoso, esse mundo com tantas tentações, querendo nos afastar da verdade de Deus. E o Espírito Santo nos revela a verdade sobre nós mesmos. Dizia São João Paulo II, o Espírito Santo nos leva a conhecer o nosso mal e nos orienta para o bem. O Espírito Santo quer nos revelar sempre a verdade. E muitos de nós não conseguimos ser felizes, não conseguimos progredir, não conseguimos vencer as nossas fraquezas, porque muitas vezes a nossa vida está construída sobre mentiras. Mentiras que nem nós conhecemos. Mentiras acerca da nossa própria identidade, acerca de tudo. E o Espírito nos revela a verdade, tira o véu. Tem verdades que doem, é ou não é verdade? Tem verdades que é difícil você enfrentar. A gente gosta de fantasiar as coisas, mas é o Espírito que nos leva à verdade que liberta. Outra coisa, o Espírito Santo é o advogado, é o paráclitos, é aquele que nos defende da gente mesmo, das nossas más fraquezas, das nossas tendências más para os vícios, para a impureza. É aquele que nos defende da tentação, é aquele que nos defende do inimigo. E uma coisa ainda muito bonita que São João Paulo II fala, na Dominum et Vivificantem, é que o Espírito Santo é força na fraqueza. Gente, eu acho que a gente ainda não entendeu como igreja, como seres humanos, como filhos de Deus, a força dessa expressão. Olha, qual é a sua fraqueza hoje? Pensa na sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Talvez a sua fraqueza seja uma fraqueza moral. Padre, é um pecado que eu não consigo vencer. Uma fraqueza na sexualidade, uma fraqueza de impureza, uma fraqueza hoje, a sua fraqueza talvez seja superar essa depressão, superar a perda daquele ente querido, seja viver esse tratamento com relação ao câncer, você se sente fraco, você aqui, você em casa. Talvez a sua fraqueza seja recomeçar depois dessa falência, dessa humilhação pública. Talvez a sua fraqueza seja superar o término de um relacionamento, seja perdoar o seu marido que te traiu, a sua esposa. Talvez a sua fraqueza seja se reconciliar com a verdade da sua vida, que você nem sempre acertou como mãe, como pai, que você fracassou como esposo. Qual é a sua fraqueza? Deus está dizendo através da igreja, e São João Paulo II retoma isso, que o Espírito Santo é força para a gente nessas situações. Nessa sua fraqueza, na minha fraqueza de hoje, é aí que o Espírito quer te fortalecer, é aí que o Espírito Santo quer te levantar. Sabe, tem muita gente que fala assim, padre, eu descobri que eu não consigo vencer o vício. Eu falo, meu filho, você descobriu agora. Eu sabia sempre que você não consegue. Nem eu, sozinho não. Mas no poder do Espírito Santo, você e eu somos capazes de vencer a impureza, o vício, o pecado, a fraqueza, a tristeza, a depressão. Gente, nós recebemos de Deus um aliado, um advogado, um defensor, um amigo fantástico que é o Espírito Santo, que é força nas nossas fraquezas, mas a gente tem que aprender a clamar o Espírito Santo. E mais do que clamar, não adianta só invocar,
A gente tem que aprender a invocar e obedecer o Espírito Santo, que nos inspira no nosso dia a dia, que quer inspirar você, que já está te inspirando. Eu tenho certeza que à medida que eu estou pregando essa palavra, o Espírito Santo já está falando no teu coração. Você aqui, você em casa, porque é assim que Ele age. Não é a minha palavra, é a ação do Espírito em você. Eu tenho certeza que Deus já está te mostrando coisas que você precisa fazer a partir disso que nós estamos refletindo. É preciso contar com esse grande amigo. Você que está com o coração aflito hoje, aflita, mãe, pai, diante da situação desse filho. Tantas vezes você lutou, parece que seu filho não entende, não aprende. Você que se sente desanimada para lutar mais uma vez pelo seu casamento. Você que se sente desanimado, parece que as coisas perderam o sentido. Você não está sozinho para enfrentar as suas batalhas, as suas fraquezas. Você tem esse grande auxiliador, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. É concreto, mas a gente tem que trazer para a nossa vida. Sabe, não adianta, é muito bonito o que o padre falou. Não é para ser bonito, é para você transformar em vivência. Por exemplo, chegando em casa, a hora que tiver que ter aquela conversa difícil com seu marido, com a sua filha, com a sua esposa, já pede: vem Espírito Santo, vem me iluminar, me dê a tua sabedoria, me dê as palavras certas. É a oração que eu faço antes de toda a missa. Espírito Santo, me dê as palavras certas, que todos nós padres devemos fazer. Antes das suas lutas, quando você está indo para o seu trabalho, aquele dia cheio, aquele patrão exigente, aquelas coisas que parece que não cabem, você não aguenta mais. Vem Espírito Santo, me dá a tua sabedoria. Sabe, diante desse marido difícil, Espírito Santo, me enche com seus dons, me dá a tua paciência. Você e eu sozinhos somos capazes de nada. Você e eu sozinhos somos fracos. Você e eu sozinhos somos limitados. Você e eu sozinhos não somos capazes de nada. Mas nós temos o poder do Espírito Santo, força na nossa fraqueza. Nós temos o poder do Espírito Santo, auxílio na nossa secura, alegria na nossa tristeza, ânimo na nossa prostração. Filho, filha, aprenda a contar com o Espírito Santo. E no Espírito você é mais forte do que você imagina. Com o Espírito Santo você vai vencer sim essa luta, esse vício, essa dor. Você vai superar. Mas é preciso pedir. O Espírito Santo é dom, é de graça. Ninguém cobra, Deus não cobra nada para enviar. Mas todos os dias, ao invés de levantar já falando, mexendo no celular, mandando o zap, vendo o que postaram, já levanta da sua cama, ou melhor, na sua cama já pede: vem Espírito Santo, me consagro a Ti, enche a minha mente, enche o meu coração. Vamos ficar em pé um momento, e vamos com as nossas palavras. Hoje é a solenidade de Pentecostes. Sei que de manhã tem gente que está ainda meio devagar, meio acordando, né? Mas vamos, nesse pouquinho tempo que a gente tem, vamos clamar o Espírito Santo sobre nós. Levanta os teus braços, você aqui, você em casa, se você puder. Nós te pedimos, Senhor, uma nova efusão do Teu Espírito sobre nós nessa manhã. Sim, Senhor, hoje é a solenidade de Pentecostes. Pai, em nome de Jesus, eu te imploro, eu te suplico, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, o poder, o fogo, a unção do Teu Espírito Santo. Vai pedindo, filho, filha, abra sua boca, solta a sua voz, peça o Espírito Santo sobre você, peça a efusão, peça o batismo, peça o fogo do Espírito sobre você. Eu peço: vem Espírito Santo sobre nós que aqui estamos, vem Espírito Santo sobre quem está em casa, vem Espírito Santo, nos batiza agora, vem Espírito Santo, nos enche agora, vem Espírito de Deus, venha nos levantar de toda a prostração, venha nos libertar dos vícios, da tristeza, da angústia, da aflição, do desânimo. Vem Espírito Santo, visita essa pessoa de coração aflito e a liberta agora, Espírito Santo, da angústia, da aflição. Liberta essa pessoa dos maus pensamentos, da depressão, do desânimo na sua vida, na sua vocação, na sua resposta diária ao chamado de Deus. Vem Espírito Santo nos batizar, vem Espírito Santo nos encher, vem Espírito Santo nos inunda nessa manhã, vem e nos batiza. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, derrama sobre nós um novo Pentecostes, com toda a Tua unção, com todo o Teu poder, com todo o Teu fogo. Vem Espírito de Deus, vem dos quatro cantos do céu e repousa sobre nós. Seja a força na nossa fraqueza, Espírito Santo, seja o nosso advogado, nos revela a verdade de Deus, nos liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Vem Espírito Santo, nos faz enxergar a verdade sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre o mundo, sobre a tentação. Vem Espírito Santo, nos leva além de nós mesmos, nos batiza, nos encha, nos derrame sobre nós a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder. Amém
Vem, Espírito Santo.